Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo essa live. Nós trouxemos essa live lá do molhoverde.ciência, que fala sobre nanotecnologia. E a nossa convidada é a professora Márcia Barbosa, da UFRGS, e diretora da Academia Brasileira de Ciências. Então ela vai falar um pouquinho sobre nanotecnologia e respondendo algumas perguntas. Espero que vocês gostem e um grande abraço. Boa noite, Márcia, tudo bem? Vou te chamar aqui já pra gente dar início à live aí. Pessoal que vai chegando, boa noite. O tema da nossa live de hoje é nanotecnologia, a manipulação do invisível. Aí deu certo. Deu certo. Deixa eu parar o celular, senão ele vai ficar tremendo. Boa noite, Márcia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Apesar das confusões aqui da universidade, estamos tocando. Faz parte, né? Todo dia uma aventura. Né? Bom, o tema da nossa live de hoje é nanotecnologia, a manipulação do invisível. Eu quero agradecer a todos aí pela presença, e em especial a Márcia por ter aceito o convite mais uma vez aí de participar com a gente de um bate-papo. E agradeço ao pessoal que está nos assistindo. Peço também que, se quiserem, enviem para os amigos a nossa live aí, para eles poderem assistir a Márcia e participar desse bate-papo. Bom, como o pessoal aqui, Márcia, é um público diferente, eu vou pedir que você se apresente de novo, né? Tá. Eu sou Márcia Barbosa, eu sou física, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou também diretora da Academia Brasileira de Ciências. Sim, o Brasil tem uma academia de ciências, não só de letras. E sou também membro da Academia Mundial de Ciências. Eu trabalho com água e eu estudo como é que a água se comporta em ambientes muito pequenos, muito pequenos, ambientes nanométricos. Que coisas estranhas e esquisitas ela faz quando fica lá nesses ambientes nanométricos. Esse é meu objeto de pesquisa, e eu faço isso fazendo simulações, que é uma espécie de videogame que é feito no computador. Então, assim, imagine um videogame, mas você é que programa o... Eu ia dizer Mário, e aí ia me entregar totalmente, tá? Mas e o movimento, tá? Do que acontece dentro do videogame. Pois é isso que eu faço. Eu programo o que vai acontecer dentro do videogame, e esse meu videogame representa moléculas de água confinadas e como é que elas se comportam, e com isso eu entendo a natureza. Márcia, e onde nasceu assim esse amor por estudar as coisas muito pequenas, esse mundo pequeno? Primeiro assim, tem que entender que o mundo muito grande, ele nasce no mundo muito pequeno. Né? Então, as coisas que a gente vê e descreve macroscopicamente, elas nascem nas interações muito pequenas. Por exemplo, vocês estão olhando um copo de água que nem estava tomando ali, está geladinho, que deveria estar suando o copo de água, que não sei nem quanto no Rio Grande do Sul, porque aqui está frio. Mas imagina que nesse teu copo de água tivesse uma pedra de gelo. Essa pedra de gelo ia boiar no copo, na água. Por quê? Porque o gelo, que é água sólida, quando fica sólido, o gelo aumenta de tamanho. E a razão por que ele aumenta de tamanho vem lá do mundo microscópico. Vem do fato de que as moléculas de água, que são muito pequenas, são menores que nanômetros, são na ordem de angstroms, elas fazem uma com a outra ligação, que a gente chama de ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio, então, tem aqui a molécula de água. Um vê a molécula de água. Tem a molécula de água, tem outra molécula de água, e elas formam um dipolo e elas se atraem através dessa ligação de hidrogênio. Só que essa ligação de hidrogênio, ela não acontece se está muito longe e não acontece se está muito perto. Ela acontece a uma certa distância. E quando eu formo gelo, todo mundo quer fazer ligação de hidrogênio. Então, as moléculas fazem assim. Então, esse gelo que vocês observam no copo flutuando, a razão dele flutuar vem lá de uma coisa que acontece com as ligações de hidrogênio que estão nesse mundo microscópico. Então, entrar no mundo microscópico, entender ele, nos ajuda a entender o mundo macroscópico.
E o que, que tem de tão fascinante numa pedra de gelo flutuando na água? O que tem de interessante é que nos outros materiais, a fase sólida afunda na fase líquida. Por exemplo, se vocês pegarem parafina, é uma coisa que deve ter por aí, a minha geração usava, e agora já estou me entregando mais ainda do que o Mário, a minha geração usava para passar nas planchas de surf. Tá? E uns até usavam para pôr no cabelo e ficar meio enlouquecido. Mas tudo bem, coisas, memórias da minha geração. Pois é, a parafina, se vocês pegarem esse pedaço de parafina que a gente tinha e derreterem, e pegarem a sólida, ela vai afundar. Porque a maioria dos materiais, quando baixa a temperatura, eles encolhem. Que nem a gente em dia frio. Baixou a temperatura, a gente se encolhe. Só que a água faz assim. Ela aumenta de tamanho. E isso vem por causa das ligações de hidrogênio que os outros materiais não têm. Então, tá vendo? Olhar o mundo pequeno explica o mundo grande. E o gelo flutuar em água é importante para a manutenção da vida. Vocês imaginem se no inverno, não aqui no Brasil, porque nunca tem neve, essas coisas assim, né? Apesar do novo secretário lá da saúde ter dito que agora no Nordeste está no inverno, né? Tudo bem. Mas no inverno do hemisfério norte, no verdadeiro hemisfério norte, no inverno do hemisfério norte, se quando eu congelasse o gelo, como a parafina afundasse, eu ia congelar rios e lagos e ia matar toda a vida. Mas não é assim. Como o gelo ele ocupa mais volume por causa das ligações de hidrogênio, que são microscópicas, o gelo flutua em água e com isso a gente mantém a vida, fica aquela aguinha lá no fundo. Vocês notam que agora quando a gente procura vida em outros planetas, a gente está procurando planetas que tenham gelo. Porque se tiver gelo, significa que embaixo tem água e posso ter vida. Então, entender esse mundo maravilhoso de coisas pequenas que explicam as coisas grandes é uma coisa que eu sempre me dediquei a fazer. E tem vários jeitos de fazer isso. A gente pode ir para o laboratório, usar equipamentos e fazer medidas, ou pode fazer simulações. E por que eu gosto das simulações? Porque quando eu quero dizer assim, quero olhar as moléculas de água, que é super difícil de olhar com experimentos, a simulação é só aumentar o tamanho da simulação e eu estou vendo lá as moleculinhas se movendo de água, tá? E se eu quiser dizer assim, eu quero agora trabalhar com pressão super alta, não gasta nenhum dinheiro, eu só mando o computador. O computador faz pressão alta, ele faz pressão alta e olha o que está acontecendo. Então, é uma maneira muito interessante de a gente ver o que acontece com a natureza. Olhando esse mundo do muito, muito pequeno. Certo. Você teve uma oportunidade que você saiu para fora do país para pesquisar em um grupo de pesquisa, né? E você teve a oportunidade de contribuir com a ciência de outro país, né? Por que você escolheu voltar para o Brasil e fazer ciência aqui? Tá. Quando eu terminei meu doutorado, nota como é carreira de física comprida, porque a gente faz graduação 4 anos, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. Né? A gente já é meio velho quando termina esse circuito. Felizmente, no Brasil, a gente ganha bolsa no mestrado e no doutorado e a gente consegue se manter, não ricamente, mas assim, dá pro gasto. Tá? Então, a gente se mantém com bolsa de mestrado e doutorado. Terminei meu doutorado e eu disse, não, vou experimentar o mundo lá fora para ver como é que é e aprender a competir que nem eles. Aí eu passei 2 anos na Universidade de Maryland com uma pessoa incrivelmente famosa. Isso foi uma grande oportunidade. Terminado esse período, eu volto para o Brasil porque, afinal de contas, eu fiz toda a minha formação do ensino fundamental, médio, universidade, mestrado e doutorado, pago por quem? Por quem? Pelo povo. Eu tenho que devolver essa conta. Né? Então, aí voltei para o Brasil. Depois de alguns anos trabalhando aqui no Brasil, a gente faz uma coisa que chama-se sabático. A gente pode sair como professor para ficar um tempo fora. E eu tinha resolvido aprender a fazer simulação, então eu fui para um grupo do mundo, que era o melhor grupo do mundo, que fazia simulação, e passei 1 ano lá. Que era na Universidade de Boston, que fica na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, frio para danar 8 meses de inverno. Que foi também uma experiência super interessante, porque era um grupo famoso, aprendi tudo com eles e voltei para o Brasil e comecei a competir com eles, mas tudo de boas, porque ciência é assim mesmo, a gente aprende e compete com aquela pessoa que a gente aprendeu. Tive sim oportunidades
convites. As pessoas me convidaram, Márcia, aqui tem um emprego, tu não quer vir para cá, vai ganhar tanto, tive várias oportunidades, mas elas sempre ouviram a resposta, não, porque eu tenho esta conta para pagar para o povo brasileiro, então eu tenho que contribuir aqui. E como eu faço uma ciência que não é muito cara, eu consigo fazer ela razoável e tranquilamente aqui no Brasil. Ah, a gente não tem as máquinas super, hiper que nem tem no exterior para fazer rodar os programas, mas nada como ter amigos fora, eu rodo no computador deles e consigo fazer a pesquisa aqui. Tem um grupo de pesquisa bastante grande, de gente muito interessante, tem estudantes que vêm de diversas partes do Brasil. Ao longo da minha história, eu já tive estudantes que vieram do Amazonas, que vieram de Minas Gerais, da Bahia, de todo o Brasil. As pessoas vêm e quem quiser vir em algum momento, as portas estão sempre abertas. Eu tenho um grupo muito diverso, eu gosto muito de receber pessoas de diferentes partes do Brasil, porque isso torna o diálogo muito interessante, a gente pode ter muitas ideias fora da caixa. E normalmente o pessoal entra sem saber nada de simulação, e a gente ensina, o pessoal aprende, e a gente consegue fazer grandes perguntas, e com isso fazer uma contribuição para a ciência mundial. Não existe física do Brasil. Então, quando eu vou fazer um artigo, eu estou competindo com o mundo. Então, tem que ser uma física para o mundo. As perguntas são perguntas inovadoras para o mundo inteiro, e isso torna bastante interessante. Show de bola. Agora vem a pergunta que nós estávamos esperando, nosso tema principal aqui, né? O que é a nanotecnologia e a importância de você estudar, fazer pesquisas em nanomateriais, essas coisas? Tá. Então, vamos pensar primeiro assim. Peguem um fio de cabelo, eu não vou arrancar meu fio, porque afinal eu já estou numa certa idade, que é metade dele preto em branco, mas peguem o fio de cabelo e fatiem ele em 60 mil vezes. Você sabe isso? 60 mil vezes. 60 mil vezes. Pois esse fininho que ficou vai ser um nanômetro. É uma escala pequena. Ela não é escala atômica. Não chega, o átomo é menor ainda, que vai na ordem de anos. Tá? Então, ela está entre o mundo que a gente convive e o mundo atômico. E por que essa escala no meio é tão interessante? Porque quando eu vou para o mundo atômico, quem ganha, tá? Quem é super campeão é a mecânica quântica, tá? Que é a mecânica desse mundo pequenininho. Só que a mecânica quântica tem um probleminha. Ela consegue fazer conta com meia dúzia de 3 ou 4. Tá? Ela não consegue fazer conta com muita coisa. Tá? É só aqueles pouquinhos que estão ali. Ela consegue fazer conta. Quando eu vou para o mundo grande, que é esse mundo aqui que a gente vive, a gente não precisa muito de mecânica quântica. A gente consegue fazer contas em que eu trato com um número muito grande de partículas. Então, esse é o mundo macroscópico em que a gente vê médias e a gente trata com um mundo muito cheio de partículas. Pois a nano está no meio. Ela é meio esquizofrênica. Ela, às vezes, tem características quânticas, às vezes tem características que a gente chama clássicas. Tá? E como a gente sabeu, às vezes, que pedaço dela está quântica para a gente se preocupar com essa conta que é mais difícil, que eu tenho que o número de partículas é menor, e que pedaço dela é clássica. Tem uma outra característica esquisita, ela é esquizofrênica, ela olha uma coisa, olha outra coisa. Tem uma outra característica fascinante nessa coisa que olha uma coisa, olha outra coisa, que é o fato que nessa escala vão aparecer fenômenos que os instrumentos que a gente usa na mecânica clássica não funcionam mais. Deixa eu dar uma noção. Na mecânica clássica, quando eu pego um líquido, sabe? Abre a torneira da casa de vocês. Quando eu vou fazer um modelo para essa água, eu penso naquilo como meio contínuo. Pensa assim, meio contínuo quer dizer, eu não olho para as bolinhas que estão lá dentro, né? Dos átomos. Eu olho como uma coisa contínua. E faço uma série de aproximações e consigo fazer contas que os engenheiros usam para calcular a vazão do tubo, a velocidade, aquelas coisas que vocês aprendem, eu acho, no ensino médio. Vazão, Bernoulli, quanta água está passando, que tudo que é encanador termina sabendo até de tanto ver. Pois é,
Quando eu vou para nanoescala, essas coisas já não funcionam direito. E por não funcionarem direito, essas aproximações, começam a aparecer umas coisas loucas. Mas elas não são loucas porque violam alguma lei da física. São loucas porque aquele monte de aproximações que a gente usava para aquela coisa contínua deixa de ser válido ali. Ao mesmo tempo, eu não vou conseguir trabalhar com a mecânica quântica. Então, eu tenho que desenvolver uma outra intuição naquela região. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu vou para nanoescala, lembra o fiozinho? Fatiei 60 mil vezes, aí fiz um tubinho com esse fiozinho e coloquei água dentro desse fiozinho. Não pense que é loucura da minha cabeça, não. As pessoas fazem isso com nanotubos. Tá? Crescem nanotubos e nanoescala e jogam água dentro. Pois é, a água dentro desse nanotubo eu não consigo pensar mais como a água da torneira, em meio contínuo. Ela já não é contínua. Ela se organiza que nem uma cebola, em camadinhas. E aquela aproximação contínua, todo aquele conceito de atrito, tudo aquilo vai... E começa a aparecer umas coisas loucas. Por exemplo, a água flui, que é 1000 vezes mais rápido do que se eu fizesse aquela conta da torneira da casa da gente. E isso a gente pode usar para limpar. Tá? Então, essas propriedades que a gente não espera, que são super doidas na nanoescala, a gente precisa entender mais. Então, eu faço isso. Eu pego o tubinho, olho o que acontece na nanoescala. Outras coisas que acontecem na nanoescala, que não tem a ver com água, é que em nanoescala começam a aparecer fenômenos, por exemplo, de coisas que são super hidrofóbicas. Deixa eu explicar o que é hidrofóbico primeiro. Hidrofóbico quer dizer hidro, água, fóbico, não gosta. Não gosta de água. Não quer dizer que seja que nem aquelas crianças que não gostam de tomar banho. Não é isso que eu estou falando. Super hidrofóbicos são materiais que tu põe água em cima deles e eles não molham. Não molham, não molham, não molham. Como assim não molham? É assim, ó. Pega a folha de lótus, tá? É uma folha, uma planta, e quando põe uma gota d'água, ela fica redondinha em cima. Ela não molha. Molhar significa que a gota se espalha. Tá? E a razão por que a folha de lótus é assim, se tu fizer um zoom nanométrico na folha de lótus, tu vai ver que a folha de lótus é assim, ó, a superfície dela é toda enrugada, com umas coisinhas, uns cucurutos, em que em cima tem uma superfície nanométrica que odeia a água. E aí, como aquela superfície odeia a água, ela não deixa a água se espraiar e fica aquela bolinha de água. Se usa isso, esse tipo de estrutura é usada, por exemplo, para fazer aqueles polímeros que cobrem o sofá da casa da gente para não molhar. Tá? Então, dá para construir essas estruturas nanométricas de maneira que não molhe uma coisa que a gente não queira molhar. Tá? Então, e se pode pensar nessas estruturas para uma série de utilidades. Depois tem outro tipo de estrutura que é hidrofílica. Fílica quer dizer que ama. Tem materiais que amam. E aí, de novo, tu faz nanoestruturas hidrofílicas que amam tanto a água, que pegam o vapor da água, tipo a neblina, e transformam em água líquida. Por exemplo, tem um bichinho no deserto da Namíbia, que nas costas dele tem os cucurutos, que na pontinha tem esse material super nanométrico, hidrofílico, que transforma o vapor de água em água. E hoje, em algumas partes do mundo, onde tem muita falta d'água, as pessoas estão construindo redes com esses materiais que amam a água e transformam o vapor de água em água líquida para poder consumir essa água líquida. Então, para ver como a nanoestrutura é muito contra-intuitiva. Isso é muito fantástico, né? A gente observa um padrão da natureza e aplica na nossa vida em benefício para a gente, né? Exatamente. Isso é parte dos projetos que a gente desenvolve. A gente olha coisas da natureza e olha, posso usar esse tipo de material para resolver algum problema existente. Então, a gente faz simulações para testar qual é o melhor material,
que tipo de estrutura, o que a gente pode utilizar nesses materiais para obter mais água, no meu caso em particular. Outros materiais nanométricos são muito resistentes, eles têm diversas propriedades, que para entender as propriedades eu tenho que olhar as propriedades quânticas desse material. Como eu disse, ele está ali na beira, ora clássico, ora quântico, e a gente tem que saber quando usar uma característica do material ou outra característica do material. Cientista adora medir coisa, né? Você trabalha com água de computador, né? Isso causa uma curiosidade em todo mundo. O que é água de computador? Água de computador é assim. Vocês imaginem que vocês... É muito parecido com o videogame. Quando alguém vai programar um videogame, a pessoa tem que programar que, por exemplo, se tem um bonequinho caminhando, que o movimento desse bonequinho se pareça com o movimento que as pessoas fazem. Vocês já notaram? Quanto mais artificial for o movimento do bonequinho no videogame, vocês vão achar que o videogame é horroroso. Pois é, quando a gente programa que eu tenho uma água, eu tenho que dizer assim, ó, olha, aqui nessa posição do espaço, eu tenho oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios, e eles vão se comportar coletivamente, eu ponho um monte de oxigênios e hidrogênios, eu digo que eles vão interagir de uma determinada maneira, e aí eu meço uma propriedade, por exemplo, a densidade, por exemplo, o calor específico, uma propriedade, e eu ajusto as interações de maneira a reproduzir aquela propriedade macroscópica. Tendo ajustado, eu passo a usar este modelo para representar outras coisas para as quais eu não ajustei. Então, como do bonequinho. No programa, eles ensinam a caminhar. Mas aí, depois, eles aceleram para ver se corre da mesma maneira, com o mesmo algoritmo de caminhar. E é isso, a gente programa a partir das interações, solta, e aí o programa sozinho, entendeu? Eu dou as interações, eu digo, olha, interage assim, e aí eu deixo evoluir aquele monte de partículas e descubro que pressão, que temperatura, que densidade, qual o calor específico, que coisas vão acontecer com aquele material. No começo eu digo as interações e depois eu rodo e deixo que o programa me diga o que vai acontecer. A arte nisso, que a gente tem que saber bastante, física, é no desenhar as interações iniciais. Assim como num videogame, a arte é definir como é que o bonequinho vai se mexer de maneira a parecer natural esse movimento e como vai reagir quando lá eu joga que ele tem que dar um soco, qual vai ser a reação dele. Essa programação, ela é bem importante de a gente fazer o mais realisticamente possível. É como se simulasse a água numa bem real, assim, né? Bem real numa realidade. Claro que eu não consigo fazer ela exatamente como ela é. Então, eu tenho que fazer aproximações. E aí é que vem a coisa esperta. Então, por exemplo, no videogame mesmo, o bonequinho não tem um coração pulsando. Então, ele não é uma pessoa, certo? Ele não tem todo, ele não transpira, tu não vê ele fazendo certos tipos de movimentos detalhados. Eles modelam uma coisa média. Da mesma maneira eu não ponho todos os detalhes nos modelos que eu faço. Quanto mais detalhe eu coloco, mais demorado fica o modelo, e eu não quero que ele seja demorado. Então tem um jogo aí entre por detalhe e ficar pesado o programa, né? E não colocar detalhe e ele dá errado. Então tem um compromisso aí entre o detalhe e o resultado que eu quero obter. Fantástico. A Priscila está perguntando aqui no chat quais programas / linguagens são usados. Bem, nosso grupo, a primeira coisa que um aluno meu faz, ele tem que fazer um programa sozinho de dinâmica molecular ou Monte Carlo. São as duas técnicas, isso não é programa, é técnica que a gente usa. Então, eles têm que fazer do zero. Não usa um pacote nenhum, tem que sentar e fazer, escrever, e aí cada um usa a linguagem que gosta. Então, mas as linguagens principais para fazer dinâmica molecular em Monte Carlo são Fortran, que é do tempo do meu tempo, é muito antiga, tá?
e C++. A maior parte dos alunos usa C++. Eles até tentam, assim, para fazer algumas coisas a gente usa outras linguagens. A gente usa Python, mas que é quando a gente quer fazer gráfico. Porque a programação em si mesmo tem que ter uma linguagem mais como C, tá? Ou C++. Com o tempo, se tu queres fazer uma coisa que depois que tu sabe programar, aí eu deixo usar pacotes. Existem muitos pacotes que ajudam a tu programar mais rápido. Mas eu gosto que meus alunos saibam programar antes de usar o pacote, porque eles vão entender a limitação do pacote. Então, tem vários pacotes no mercado, tem LAMPS, GROMACS, tem Expresso, tem um conjunto enorme de pacotes disponíveis para as pessoas programarem. Mas mesmo para usar um pacote, tu tem que saber programar. Porque tu tem que saber como implementar as rotinas do pacote. Depois se usam outras coisas quando vai fazer, vamos dizer assim, o embelezamento dos resultados, que aí se usa muito Python para manipular os dados e fazer gráficos, e fazer videozinho, pessoal adora Fica fazer bonitinho. videozinho, para ficar bonitinho. Tá? Mas o pessoal, mas nada disso é muito impossível. O pessoal às vezes entra sem saber muito de programação e aprende ao longo do caminho, vai lendo, vendo o programa do outro, um ajuda. Meu grupo é muito montessoriano. Para quem não entende, Montessori é uma técnica de educação em que todo mundo, da primeira até a última série, estuda na mesma sala e um ajuda o outro. Então é assim, o aluno que entra de C vai ser ajudado pelo de mestrado, pelo de doutorado, todo mundo se ajuda para aprender a programar, depois para aprender a usar os pacotes, para evoluir ao longo da carreira. Show. E agora vamos para uma pergunta aqui, que é qual a importância de dessalinizar a água do mar? Bem, ela não é uma coisa importante, ela é uma das metodologias para obter mais água limpa. Ah, então é uma possibilidade. E por que aqui no Brasil as pessoas falam, mas para que a gente tem tanta água? O Brasil é um dos países do mundo que tem mais água. No entanto, hoje, no mundo, 1 em cada 6 pessoas está vivendo numa região que não tem água suficiente para viver. Então, no mundo, a gente tem um problema bem sério de falta d'água. E logo nós vamos ter porque assim, cresce o número de pessoas e a água continua fixa, né? Então, nós vamos ter cada vez mais problema de falta de água. Onde é que se usa mais água? Não parem de tomar banho, por favor, para economizar água, porque banho não é a coisa que a gente gasta mais água. A gente gasta mais comendo. 70% da água que se gasta no planeta é para produzir comida. Aí todo mundo ficou triste porque ninguém quer parar de comer. Tudo bem. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que a gente suje menos a água, né? E aprenda a limpar mais barato. Tá? E uma das formas de obter mais água é separar o sal da água do mar. Isso é uma das metodologias. Tem partes do mundo que não tem acesso a água nenhuma, Oriente Médio, Califórnia, que o único jeito, Fernando de Noronha, que o único jeito é dessalinizar a água do mar. Tá? E por que a gente não pode usar a água do mar? Por que não usar direto a água do mar para plantar? Porque a água do mar tem sal. E quando a gente tem, por exemplo, vou pegar uma célula, nossa célula, tá? Que está a nossa célula. Ela tem algum sal, mas não é muito sal. Se eu agora colocar do lado de fora uma água com sal, tá? Existe uma coisa chamada osmose, que quando eu tenho uma solução com sal e uma com bem pouquinho sal, a tendência é da água sair da que tem pouco sal e ir para que tem muito sal. Então, se a gente tomar água do mar, assim, toneladas, grandes, encher o corpo da gente de água salgada, as nossas células vão fazer assim. Por quê? Porque a água vai sair. Isso não é bom. Você já está pensando, dietas, já sei. Não funciona, a gente morre. Tá? Não é uma boa ideia. Isso acontece com as plantas. Então, estão tentando desenvolver plantas que cresçam com água salgada, mas é muito difícil. Então, uma hipótese em regiões que não tem outro jeito é dessalinizar a água do mar. Agora, esse processo que dessaliniza a água do mar pode também ser usado para a gente limpar a água contaminada. E isso é um problema bem mais sério no Brasil, porque a gente é campeão em
contaminar a água, tá? Com metais pesados, com coisas muito carregadas. Então, a ideia de se usar filtros nanométricos para dessalinizar também serve para limpar coisas que a gente contaminou, ou com metais pesados, ou com coisas muito cheias de cargas, tá? Como, por exemplo, vai acontecer no aquífero Guarani, que é um depósito enorme que a gente tem de água, não usado ainda, mas que quanto mais a gente jogar porcaria para baixo da terra, mais a gente tem possibilidade de estar contaminando a terra. E os métodos atuais de dessalinização de água, eles são caros? Muito caros, muito caros. Deixa eu explicar por quê. Lembra que eu falei da osmose? Osmose é assim, eu ponho uma membrana onde só água passa. Se aqui eu tiver muito sal, a tendência é que a água passe naturalmente de onde tem pouco sal para onde tem muito sal. Tá vendo que isso não é dessalinização. Então, os métodos mais conhecidos de salinização fazem assim, aplicam uma pressão bem forte aqui para obrigar a água a passar para o outro lado. E essa pressão bem forte sai muito caro. As plantas de salinização são plantas enormes, planta quer dizer a fábrica de salinização, enormes, e elas são muito caras. Então, uma ideia para baratear, tem várias ideias para baratear esse processo. Uma ideia é fazer filtros, que sejam filtros que deixem passar água com muita facilidade. E os filtros nanométricos fazem isso. Lembra que eu falei que a água passa 1000 vezes mais rápido do que o normal no filtro nanométrico. Essa é uma das possibilidades, porque o filtro melhora o filtro. Existem outras ideias, que significa trocar essa energia da pressão, tá? Em vez de fazer pressão, fazer como algumas plantas fazem, que é puxar desse lado de cá, que é mais eficiente. Então, em vez de eu empurrar água com sal, eu fazer assim, do lado de cá, tá? Então, essa é outra possibilidade. Outra possibilidade é de a gente utilizar energias renováveis nesse processo. Sol, vento, começar a baratear usando energias que são mais baratas. Então, tem toda uma área de pesquisa que é como eu mudo a membrana, que é o que eu faço, e outras áreas de pesquisa é como é que eu troco o processo energético de fazer as plantas de salinização para tentar diminuir o tamanho das plantas, essas fábricas, para torná-las mais baratas e mais factível de eu fazer elas em pequenas cidades e pequenas regiões. Por exemplo, elas são tão caras, tão caras, tão caras, que um país como a Jordânia, esse que tem princesa e príncipe, etc., que não tem água, só tem água subterrânea, não tem condições de ter uma planta de salinização. Ah, então, é uma coisa muito cara, a gente precisa baratear para ficar acessível para pequenas cidades. Certo. E você sempre diz aí nas palestras que eu assisti que existe... A água tem diversas anomalias, né? O que significa ser essas anomalias? É assim, anomalia, vamos dizer o que é anomalia. Anomalia, assim, todo mundo é de um jeito e tu é de outro jeito. Ah, tu é diferente dos outros. Isso a gente chama uma anomalia. Não é preconceito meu, é o nome que se dá quando todo mundo é de um jeito e tu é a única pessoa. Hoje eu estava numa sala, todo mundo era gremista e minha família é colorada. Eu estava sendo uma anomalia naquela sala. Ah, então tem a anomalia ser diferente. E o que a água é diferente? Ela é diferente em mais de 70 comportamentos. Ah, ela faz diferente dos outros. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A água, ela, quando existe uma coisa chamada capacidade calorífica. Ah, aqui no meu rio. Mas vocês devem entender, capacidade calorífica significa quanto calor eu tenho que dar para uma coisa para ela aumentar em 1 grau a temperatura. Quando vocês vão para a praia, vocês, dia bem quente, super quente, na época que a gente podia ir para a praia, mas aí vocês chegam na praia, a areia, que é feita de sílica, tá super quente, certo? Super quente, quase queima o pé da gente. Tá? Mas a água tá fresquinha. Aqui no sul nem é fresquinha, ela vai estar fria mesmo, mas tudo bem. A água vai estar fresquinha e a areia vai estar quente. Mas os dois estão recebendo o mesmo calor. Por que esse subiu tanto a temperatura e esse menos? Cada capacidade calorífica. Capacidade calorífica da sílica é muito mais baixa do que da água. Da água é super alta. Então, tu tem que dar muito calor para ela subir um pouquinho a temperatura. Mas mais que isso, ela é uma capacidade calorífica que não anda
eu mudo a temperatura e ela não cresce linearmente. Ela é toda doida, ela tem um mínimo, depois sobe, é super maluquiete. Tá? Isso também é uma anomalia, o fato dela ser tão doida assim. E essas anomalias, apesar de serem umas coisas, interessante, diferente, e daí? O fato da água ter essa capacidade calorífica tão alta, ou seja, não flutuar tanto a temperatura da água, é super importante para nós. Nós somos 70% de água. Então, é muito bom que a nossa temperatura não enlouqueça muito. O planeta é coberto de água. É muito importante que a temperatura não flutue tanto. Então, parte do equilíbrio térmico do planeta tem a ver com o fato da água não ser doida e não ter essa flutuação imensa do calor específico. Outra propriedade eu já mencionei, a densidade. O fato do gelo flutuar em água não acontece para os outros materiais, mas é fundamental para a manutenção da vida. E aí vai, a água tem coisas doidas. A água se move mais rápido quando eu estou com as moléculas mais juntas. Imagina assim, shopping center em véspera de Dia das Mães. A gente não consegue nem tanta gente, tá? Todo mundo se move devagar. Mas a água, quanto mais tu põe, mais rápido ela se move. Isso é o contrário dos outros materiais. Então, assim, ela tem propriedades que são contrárias dos outros e a gente chama anomalia. Cada anomalia dessa gera algum comportamento que é importante para a vida, para o jeito que a gente vive, para uma série de propriedades, com as proteínas, com o DNA. Cada uma tu vai abrindo essas anomalias e tu vai descobrindo coisas muito interessantes sobre como surgiu a vida, como é o planeta. Ela é uma aula de vida. Show. E como que o seu grupo relaciona a nanotecnologia e o estudo da dessalinização de água? É assim, ó. Lembra que eu falei que a água anda muito rápido em furinho? Uhum. Pois é. Então ela anda rápido. Eu preciso evitar que sal entre. Então a gente estuda diferentes materiais nanométricos e diferentes tamanhos de furo para evitar que o sal entre. Entendeu? Então eu faço uma membrana, eu faço pressão, a água eu sei que vai passar rápido, eu tenho que fazer algum truque com esse material para o sal não entrar. Tem vários truques. O primeiro truque deles é bem divertido. O sal, ele tem carga, tá? Cloreto de sódio, o cloro tem uma carga negativa e o sódio tem uma carga positiva. Quando eu solto isso em água, lembra que eu falei que a água é um vez, tá? O oxigênio aqui e aqui na pontinha dos hidrogênios. O oxigênio ele é cheio de elétron, tá? E o coitado do hidrogênio tem um elétron só. Mas o oxigênio, para fazer a ligação covalente, que é essa ligação que eu estou desenhando aqui, ele vai lá no hidrogênio e diz, hidrogênio, eu preciso de mais um elétron para fechar a minha última camada e ficar estável. E o hidrogênio besta empresta, pensando que o oxigênio vai emprestar de volta. Mas o oxigênio é muito vivaldino e fica com os elétrons mais pro lado dele. Então, nesse V, essa partezinha do V aqui tem mais carga negativa e essa ponta positiva. Isso forma um dipolo. Então, quando o cloro está aqui sozinho, de boas, tá? Negativo, o dipolo da água vem, tá? E fica tudo em volta, hidratando. Como é que a gente vê a hidratação? Vocês veem a hidratação. Quem já não viu um saleiro todo molhado? Num dia úmido, fica né? molhado, assim. É a água, porque a água ama aquelas cargas, tá? Então, quando esse composto, que é o cloro, mais a camada de hidratação, olha para o buraco que eu tenho na minha membrana, que é nano, que é pequenininho, ele vai ter uma tendência de não entrar no buraco. Porque para entrar no buraco, ele às vezes tem que tirar o seu casaco de água. E ele não quero tirar meu casaco. Tá? Então, tem um casaco bonito de porca. Tá? Aí ele não entra. E então a gente desenha o buraco ser tal que se dificulte a entrada do cloreto de sódio. Esse é o jogo. E aí a gente faz nanotubo, nanofuro em materiais super diferentes. A gente vai testando se o furo é redondo, como é que eu vou fazer esse
furo, o formato do furo, o jeito do furo, se eu faço só um furo numa folha, ou se eu faço um tubinho, o que funciona melhor. Aí a gente vai fazendo diferentes simulações para propor a melhor membrana para separar os materiais. Possivelmente, dependendo do material, a membrana vai ser diferente. Então, se eu quero separar metal pesado, colocar cloreto de sódio, que é monovalente, vai ser outro, e assim eu vou mudando a membrana de acordo com o... E o nanotubo, eu estava vendo que ele pode ser tóxico, né? A gente, quando começou a estudar, a gente pensou, vamos usar nanotubo, porque é um material interessante, porque tinha esse super... No entanto, o nanotubo a gente já não propõe, quer dizer, existem algumas estratégias para ele não soltar, mas a gente está preferindo não usar nanotubo, porque se eu fizer uma membrana com um monte de tubinho empilhado, um pode se soltar e ele é super hidrofóbico e com isso é tóxico. Então, atualmente, a gente está propondo uma coisa que é o mesmo mecanismo, mas a estrutura é diferente. Eu pego uma folha de grafeno, se eu pegar uma folha de grafeno e fizer assim, é dar um nanotubo, eu pego a folha de grafeno e faço um furinho na folha, com 1 nanômetro. E a folha ela é mais rígida, ela não vai se soltar, tá? E com isso eu não tenho problema de toxicidade. Entendi. O que hoje está sendo produzido com a nanotecnologia, assim, de benefícios para a nossa vida? Muita coisa é produzida para nanotecnologia, mas ainda não membranas de salinização. Por várias razões. Primeiro, porque produzir nanofolhas, nanotubos, com o tamanho que a gente precisa é bem difícil, e na escala que a gente precisa é bem difícil. Mas existem outras coisas que são feitas com nanotecnologia que vêm para nosso benefício. Por exemplo, existem muitas coisas de tratamentos para a pele, por exemplo, em que se usam nanopartículas. Então, isso é um tipo de utilidade. Outras, as nanopartículas estão muito resistentes. Então, já se faz cimento, em que se agregam nanopartículas para aumentar a resistência desses materiais. Então, assim, já existe hoje produção de coisas utilizando nanotecnologia. Protetor solar, que tem nanopartículas, uma série de coisas, mas ainda não para dessalinização. Isso ainda vai ter muitos anos de pesquisa até a gente ser capaz de produzir. E nós podemos afirmar que o futuro está na mão da nanotecnologia? Bem, o futuro está na mão da ciência, né? E a nanotecnologia é um aspecto da ciência. A gente tem vários outros aspectos da ciência que são importantes. Nesse momento, entender esse mundo, que ora é clássico, ora é quântico, é bastante importante dominá-lo e fazer dele tecnologias que possam ajudar a vida da gente. Mas existem muitas áreas do conhecimento que vão ser igualmente importantes no futuro. Certo. Deixa eu abrir a caixinha aqui, que nós temos perguntas. Você tem colaboradores experimentais? Sim. A gente, é bem difícil convencer os experimentais a fazer aquilo que a gente quer. Então, normalmente, a gente olha no mundo quem está fazendo as coisas experimentais. Mas, felizmente, a gente tem no Instituto de Física um experimental chamado Gabriel Soares, que ele está produzindo um dos tipos de filtros que a gente sugere, tá? Que é o de disulfeto de molibdênio. Eu estou muito contente com isso. É muito mais lento do que fazer simulações, mas é muito interessante. Mas no mundo existem muitas pessoas tentando produzir essas coisas que a gente desenha computacionalmente, tentando produzir experimentalmente. A ciência ela não é feita só no vizinho de porta, a gente conversa com pessoas do mundo inteiro. Certo. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre carreira acadêmica, como se inicia, os passos a passos. Tá. Então, a primeira coisa para seguir a carreira de cientista, querer ser pesquisador, etc., você tem que ter paixão por aquilo que você vai fazer. Esse é o zero para qualquer profissão, afinal de contas. Tá? No curso em particular de física, a gente faz uma graduação que são 4 anos, é bem puxadinho, mas já durante a graduação, a gente pode trabalhar em laboratórios e fazer pesquisa. Então, no meu grupo de pesquisa, eu tenho alunos que a gente chama de iniciação científica, em que eles vão já aprendendo a fazer simulações, produzem trabalhos, produzem artigos, publicam como se estivesse já fazendo mestrado e doutorado. Depois desses 4 anos, a gente entra em 2 anos
de mestrado. Nem sempre é preciso mestrado, tem gente que passa direto para o doutorado, mas eu acho o mestrado uma experiência bem interessante, porque tu tem que produzir algo original em 2 anos. Tá? E depois tu faz o doutorado, que é de novo produzir algo original, e tu tem mais tempo, tu pode te desafiar um pouquinho mais, que leva 4 anos. Terminado isso, pensa que parou, já vai se empregar. Em geral, não. Ah, claro que tu pode abrir uma startup e trabalhar num banco fazendo análise de risco, porque a minha área é mecânica e estatística, a gente dá com muitos números, então eu perdi um aluno no meio do doutorado porque ele foi trabalhar no banco Itaú ganhando muito mais do que eu ganho para fazer análise de risco. Mas assim, tem outras coisas que tu podes fazer além de ir para a carreira acadêmica. Mas aí, terminado o doutorado, é sempre muito importante ter uma experiência internacional. Tá? Porque tu vive em outro país, tu entende como as pessoas se comportam nesse outro país, faz ligações no mundo inteiro, tá? E aí tu vai fazer um concurso ou para um instituto de pesquisa ou para uma universidade, tá? E vai trabalhar na universidade. Se tu quer a carreira acadêmica, vai trabalhar como docente. Como é que é esse trabalho como docente? Márcia, tu dá muita hora de aula. Pois é, ser docente não quer dizer que tu só dê aula. Então, dependendo das universidades, a carga de horas de aula vai de 8 a 10, 12 horas de aula por semana, que é muito menor do que a carga de horas de aula que os professores de ensino médio têm. No entanto, e na vida sempre tem um no entanto, além de fazer essas horas de aula, a gente tem que fazer pesquisa, significa orientar alunos de mestrado, de doutorado, fazer as simulações, a gente dá palestra, a gente faz extensão, significa que eu vou ter que estar fazendo live daqui a colar, viajando, falando com as pessoas, falando sobre divulgação científica. A gente tem que pedir dinheiro para manter a pesquisa, a gente tem que escrever artigos de divulgação. Ou seja, a vida, ela é tudo menos chata. A gente, todos os dias, tem um dia que é bem diferente do outro dia e é bastante divertido. Como você concilia, né? Você é diretora da Academia Brasileira de Ciências e dá aula também. Como é que você faz a sua rotina? A minha vida está no Google Calendar. Eu marco tudo no Google Calendar e eu só acordo de manhã e olho o que eu tenho hoje. Agora, na pandemia, eu viajava muito, tá? Assim, para dar palestra, viajava. Agora, na pandemia, eu não viajo. Mas aí encheu mais ainda. Pensei, nossa, que bom, vou descansar um pouco. Mas aí encheu mais coisas para fazer. Então, assim, cada dia eu tenho que me organizar muito. Tenho reuniões com os alunos, eu tenho que terminar de escrever coisas. Então, assim, é uma agenda dizendo quais são as tarefas que eu tenho para cada semana. E vou marcando, assim, ano adentro. Eu já tenho agenda para o ano que vem. Então, assim, a gente vai marcando e eu vou me organizando. Até tal dia eu tenho que terminar isso. Enfim, as coisas têm data. Então, tem que se organizar muito. Mas, acima de tudo, é uma carreira muito divertida. Sextas-feiras, à 1h da tarde, eu sempre tenho reunião com meus alunos e é sempre muito emocionante, porque toda semana eu aprendo e vejo alguma coisa nova que eles aprenderam e que eles podem compartilhar. Márcia, o que você acha sobre divulgação científica? É importante fazer divulgação científica? Muito importante. Vou dizer assim, e normalmente os cientistas não são muito ligados neste assunto, por várias razões. E uma razão bem histórica. Nunca na história da humanidade o cientista teve que prestar conta para ninguém do que ele queria fazer. Ou o cientista tinha dinheiro, ou o cientista trabalhava para um reino poderoso ou para a igreja, tá? Ou com o tempo ele foi trabalhando para as universidades. Então, assim, dane-se. Por que eu tenho que contar para as pessoas o que eu estou fazendo? Mas, com o advento da democracia, começou a acontecer que as pessoas que são eleitas não entendem, eu ia dizer um palavrão, não entendem nada de ciência. Como elas não entendem nada de ciência, é bem importante para o cientista falar com essas pessoas para elas passarem a entender um pouquinho de ciência. Então, agora ficou muito claro, particularmente durante a pandemia, como é importante a gente falar com qualquer pessoa da população sobre qual é a ciência que a gente faz e o que é fazer ciência. Acima de tudo, como é esse tal de método científico? Para as pessoas entenderem o método e aí terem confiança na ciência.
confiança da ciência é o que vai manter a ciência. É quando as pessoas que votam têm confiança na ciência, é que a ciência tem financiamento. E os cientistas estão aprendendo, sim, que temos que falar de ciência para as pessoas terem mais confiança na ciência. Tem uma pergunta aqui do Henry no chat, que é sobre a dessalinização da água do mar. O sal que não passa pela membrana é retirado ou fica no mar? Caso o sal fique no mar, não há problema em aumentar a concentração de sal na água? Sim, isso é uma questão, só que o sal é retirado do mar. Então, as regiões que fazem dessalinização têm um pepino. O que eles vão fazer com tanto sal? Então, junto com fazer dessalinização, é muito importante as pessoas terem uma maneira de reaproveitar esse sal. Pensar em estruturas que possam reaproveitar esse sal. Vou dizer assim, a escala que se hoje faz no mundo de dessalinização ainda é muito pequena. Portanto, o impacto em termos de meio ambiente é insignificante. Mas se a gente for adotar ela como uma macro escala, nós vamos ter sim problemas em aproveitar o sal ou retornar o sal para o mar. Certo. Márcia, eu agradeço pela sua presença. Chegamos ao fim aqui. Foi um prazer falar contigo. Eu esqueci de mencionar no início, mas o Molho Verde é uma iniciativa de uma professora do Departamento de Física lá da minha faculdade, a Unesp, e em parceria com alguns alunos aqui. E aí a gente tenta divulgar ciência em diversos formatos, em vídeo, post, etc. Eu agradeço bastante a sua presença e gostaria que você fizesse agora uma motivação final aí para o pessoal que está na área de ciência e ainda quer seguir na área de ciência. Gente, a primeira coisa que vocês têm que acreditar sempre são em evidências. Não aceitem carteiraço. Carteiraço é assim, o prêmio Nobel, bababá, disse. Não, quero ver as evidências, o artigo, a referência, como foi feito. Ciência se faz com fatos, com provas, não com a mensagem do tiozinho e da tiazinha do WhatsApp. E se a gente utilizar isso em todas as coisas da nossa vida, a gente vai estar sempre mais seguro. Vamos acreditar e confiar em evidências. Muito obrigado, Márcia, pela sua presença. Tchau, até a próxima. Tchau.